Muito bem, estamos de volta estudando esse tema incrível da revisibilidade de lançamento. Não faz muito tempo eu dei uma palestra para auditores fiscais, né, municipais, um congresso que eles fazem sempre, todo ano no Brasil, e me dá uma honra de palestrar para eles. E a gente tratava exatamente desse ponto aqui, da revisibilidade. Eu aprofundei o tema, né, entrando na questão do erro de fato e erro de direito. Professor, não acredito. Tem isso também em tributário? Tem. E agora eu preparo o cenário para essa discussão. Você ouviu que nós temos a situação... Deixe-me aqui ampliar, desculpa, vou ampliar aqui a tela. Ó. Desculpe, ó. Agora sim. Vamos lá, vai aparecer ali no fundo. Pronto, aí que legal. Nós temos aqui a terceira e última hipótese, ó. As três hipóteses. Deixa eu ver aqui, ó. Esse slide aqui, ó. Vamos lá. Pronto, aqui. As três hipóteses para você olhar. Três hipóteses de revisibilidade do lançamento. Você viu, impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, iniciativa de ofício, né, do auditor. E essas iniciativas de ofício estão no 149. Então, quando que pode haver uma revisibilidade do lançamento lá pelo 149? Só para situações de erro de fato. Erro de fato. Que são aqueles erros que não dizem com critérios jurídicos. Aquelas situações de relevância jurídica, de mudança de entendimento do fisco quanto a uma situação posta. São erros, né, que dizem com o valor, com algum detalhe de índole formal, do auto de infração. Aí tudo bem. Mas se for mudança de critério jurídico, aí nós vamos ter a irrevisibilidade do lançamento pelo artigo 146. Ó, vou voltar mais um slide para você entender. Ó. Aí nós vamos sair da letra A. A letra A lá no 149 só trata de erro de fato. Aí pode ter revisibilidade. Agora, se for erro de direito, eu caio no 146. E aí é lançamento irrevisível. Então é esse clima que nós vamos ter agora no início do bloco derradeiro da nossa aula. Tá? Então, o que eu prometi? Apresentar para vocês 149, está aí, tá? Só vou passar os olhos muito rapidamente com você, não vou ler tudo. Ó. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 1º, quando a lei assim o determine. Inciso 2º, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação. Inciso 3º, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo. Você percebe que boa parte desses incisos, e você vai ler em casa, foram assim, deslizes cometidos pelo contribuinte, deslizes do contribuinte, que configuram exatamente a palavra, deslizes, né? Erros de fato. Aí o Estado tributante pode muito bem rever o lançamento, porque você tem um deslize, um erro de fato, e o Estado está privado de melhorar a cobrança e do ponto de vista da legalidade, cobrar o correto. Mas ninguém está falando de erro de direito. Ninguém está falando de mudança de entendimento do fisco. Ele entendia de um jeito, agora ele mudou. Então eu vou mudar o lançamento que eu fiz para cobrar mais. Não pode isso. Aí é 146 na veia. 146. Então venham comigo. Virei o slide. Vamos lá. Retomando. A revisibilidade... Desculpe. A revisibilidade do lançamento divide-se em dois subtópicos, assim intitulados. São os dois tópicos que nós conhecemos. Vamos analisar o item B. Legal, vamos lá. Aí notem que o topo eu já mudei, ó. Fiz questão ali de mudar a cor para você perceber. Nós já estamos falando de irrevisibilidade agora, não de revisibilidade mais. É a letra B, ó. O lançamento irrevisível. O dispositivo trata da irrevisibilidade do lançamento com base nos critérios jurídicos modificados pelo fisco, quanto a fato gerador ocorrido anteriormente à sua introdução. Vamos ler 146, cai direto em concurso. A modificação introduzida de ofício em consequência de decisão administrativa ou judicial
nos critérios jurídicos, sublinhei de propósito, adotados pelo fisco no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente. Então, assim, o fisco mudou o entendimento e ele já lavrou um monte de auto-infração. Mudou? Ah, então aquilo que não estava cobrando quer cobrar agora, né? Ah, tá bom, só daqui para frente. Pode autuar aí e usar o novo critério. Lá você não mexe. Você está entendendo? Você que vai ser fiscal amanhã, está entendendo? Você que vai ser juiz, beleza? Mudou o critério jurídico, beleza? Está pensando diferente agora? Quer pegar quem não estava pegando? Quer tributar o que não estava tributando? Beleza, não tem problema. Vamos lá, só que daqui para frente, as próximas autuações. 146 na veia e irrevisibilidade do lançamento. Vamos que vamos. O que nós temos? Se o fisco de supetão passar a dar a um fato X uma relevância jurídica, quer dizer, mudou o entendimento, que não lhe havia dado até agora, isso indica a delicada mudança ou modificação de critério jurídico, diante da prévia aplicação incorreta da norma ou do desacerto entre a incidência da norma e a situação. De repente o fisco fez errado, achou que estava fazendo certo e agora quer corrigir tudo. Beleza. Provocando o quê? A irrevisibilidade do lançamento. É só daqui para frente que ele vai usar isso. Em termos técnicos, 146 apresenta o erro de valoração jurídica de um fato. É o chamado erro de direito, tá? Então, assim, uma prova oral, hein? Que beleza em distinguir erro de fato e erro de direito. Você trabalhar com 149 e 146 numa prova oral, só os melhores sobrevivendo. Só os melhores, né? Mas, como eu falei, geralmente isso é trabalhado mais em questão de múltipla escolha. Mas você está preparado para toda a fase aqui comigo, tá? O que mais? Qual que é a base axiológica? Por que não pode mexer lá atrás? Óbvio, gente. Porque 146 é positivo em nível infraconstitucional, o postulado da segurança jurídica, sem deixar de ratificar os princípios da não surpresa e da proteção à confiança do contribuinte, postulados que você conhece muito bem, estudando direito administrativo, direito constitucional e tudo mais. Quando é erro de fato, show de bola, pode mexer. É o 149, está lá nas 3 situações, a terceira situação. Agora, erro de direito não pode. Não é que não pode mexer, claro que pode, mas daqui para frente. Não pode mexer o lançamento já feito. É isso que você tem que entender, tá? Vamos adiante. Havendo o erro de direito, a necessária modificação de lançamento já realizado só poderá ocorrer para o futuro. Ó. Vou batendo, repetindo para você entender, ó, alcançando novas autuações. Aliás, o já estudado 149 não prevê situações de erro de direito, é verdade. Como hipóteses permissivas de revisibilidade de lançamento, é só para erro de fato lá. Como é sabido, ali temos tão somente situações de erro de fato. Olha o STJ aplaudindo aí na nossa linha, ó, tudo certo. Estamos bem? Beleza. Portanto, não se cogitará de revisão de lançamento se o fisco, diante do caso concreto, já objeto de autuação, mudar a interpretação, substituindo uma exegese por outra. Ou, o que não é incomum, passar a adotar uma alternativa anteriormente não escolhida, tá? Um exemplo desse erro de direito, por que eu trago o exemplo? Porque de repente você fala, professor, entendi tudo, só me conte uma história para eu captar bem esse 146. Pois não, vamos à história. Até brinquei ali, ó, vai fazer bem para todos nós esse exemplo. Vamos lá, ó, virei o slide, diminuí a letra para caber tudo num slide, ó. Vamos lá, exemplo. Aceitando o fisco a classificação tarifária feita pelo importador no momento do desembaraço aduaneiro, ou seja, você importou um bem e o importador é que classifica, né? Faz a classificação tarifária para entender qual o tributo que ele vai pagar. Relativamente ao produto importado, a alteração posterior constitui-se em mudança de critério jurídico, não lhe sendo possível rever o lançamento anterior motivado pelo erro de direito. O procedimento correto é, percebendo-se posteriormente o deslize, isso o fisco, adotar dali para frente apenas em relação às importações futuras, um novo critério, oriundo da reclassificação das mercadorias, revisão aduaneira da declaração de importação, para fins de incidência do III, né, Imposto de Importação. Assim, não há falar em possibilidade de revisão de lançamento, mormente porque ao desembaraçar o bem, o fisco tem, ao menos em tese, a oportunidade de conferir tudo, conferir as informações prestadas pelo contribuinte, gente. Se ele não conferiu, azar, dançou. Posto isso, esse erro de direito no lançamento do II é imodificável. Então, vocês entenderam? O importador fez uma classificação tarifária, importou um bem,
O fisco foi lá e falou, show, tá tudo beleza. Né? Vai pagar tanto, tá legal. O contribuinte foi lá e pagou. Aí depois o fisco muda a sua interpretação, fala, olha, essa classificação para esse bem aqui, a gente está achando que é uma outra. Isso vai gerar mais tributo a pagar. Então vamos rever o lançamento e cobrar? Não pode. Ele pode usar dali para frente. Então isso acontece nas questões aduaneiras, né? E a gente tem a segurança de que eu informando o fisco quanto àquela classificação tarifária, o auditor fiscal, que é super preparado, estuda a legislação tributária, a legislação aduaneira no seu concurso, sabe tudo. Ele foi lá e deu o ok, depois ele quer mudar? Pode até querer, mas vai dançar. Os advogados não vão permitir. É assim que funciona. E você, como juiz, não vai permitir esse tipo de lesão ao direito, né? Então, todo mundo tem que entender o direito para a gente fazer, concretizar a inteligência da norma como a melhor exegese possível recomenda, tá? Então, vamos que vamos. As espécies de lançamento. Agora nós vamos para a etapa final. Mudamos. O que você achou do tema revisibilidade de lançamento? Vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje? Hoje é para você tirar 10 em lançamento. Depois você me manda, se pegar um teste de lançamento que você não conseguir fazer, me mande, que eu duvido. Duvido. Mas se me mandar, eu vou reconhecer, né? Vou falar para todo mundo aqui que a aula faltou aquele ponto, sou o primeiro a dizer, mas duvido. Tá? Então faça testes, curta. Quem não tem teste, me peça para você treinar. Não adianta nada aprender aqui comigo tudo e não fazer testes. Tem que fazer, tá? Para você treinar. Agora nós vamos para a etapa final da aula, que são as espécies de lançamento, são 3. E você vai aprender que tipo de lançamento que é o IPTU, que tipo de lançamento que é o ICMS, que tipo de lançamento que é o imposto de renda. E aí vamos acabar a aula e depois show de bola com as próximas aulas, tá? Então vamos que vamos. As espécies de lançamento. Vamos lá. O lançamento tributário é um ato privativo do fisco. Claro, a gente já aprendeu, o auditor fiscal que lança, em regra. Porque em regra, né? Vocês vão ver. Entretanto, o que pode se dar em seu processamento é a ocorrência de um auxílio do sujeito passivo no ato estatal de constituição do crédito. A depender da existência desse auxílio ou até da intensidade, né, identificaremos as espécies de lançamento. Então, olhem para mim. Quem lança é o fisco, auditor fiscal. Certo? Beleza. Mas o contribuinte pode ajudar ou não. Tem situação que ele não ajuda, é o primeiro tipo. Tem situação que ele ajuda um pouco, é o segundo tipo. E tem situação que ele ajuda muito. Ele quem? O contribuinte. Terceiro tipo, acabou a matéria. Vamos de novo? Quem lança é o fisco, mas o contribuinte pode ajudar ou não, ou ajudar muito, ou ajudar pouco. Tem a primeira situação, o contribuinte não ajuda nada. O fisco faz tudo sozinho, faz tudo diretamente. Já quer aprender o nome? Lançamento direto. Ó. Sem escrever, está tudo ali digitado. Só curtindo. Segunda situação, o contribuinte ajuda um pouco por meio de uma declaração. Né? Ele vai prestar um monte de informação na declaração. Então tem uma ação conjugada de fisco e contribuinte, tem uma ação mista, né? Opa, lançamento misto. Segundo nome no papo. Terceira situação, contribuinte ajuda um montão, mas um montão. Contribuinte paga o tributo, verifica a alíquota, a base de cálculo, recolhe o tributo, só cabendo ao fisco o trabalho de homologar. Homologar, não posso ajudar mais, não posso. Qual é o nome do lançamento, o mais importante do Brasil? Lançamento por homologação. Mal comecei e já acabei. Quais são os 3 tipos de lançamento no Brasil? 500 mil vezes em concurso. Lançamento direto, lançamento misto, lançamento por homologação. Professor, vamos para os slides decorar? Vamos. Então venha comigo. Olha lá. Tipos de lançamento. A depender do auxílio, perceba os 3. Perceba os 3, né? Tem um errinho aqui nessa linha horizontal, porque eu vou subi-la um pouquinho, ó. Porque o auxílio ele começa do misto para baixo. Ah, desculpe, na hora de eu jogar aí no slide, correu a linha. A linha horizontal só não pega no direto, lá em cima. Lançamento direto não tem auxílio. Mas lançamento misto e lançamento por homologação, os dois de baixo têm auxílio. Então o visual aqui, peço desculpas, mas vou melhorar, você já deve estar olhando aí para o visual correto, não é? É com o material que eu divulgo sempre. Então a linha ela vai subir, só não vai pegar o direto. Ou seja, vai haver auxílio sempre no misto e no por homologação. Então, o que nós temos? Vamos lá. Nós vamos agora ao visual dos 3 para decorar para concurso, com os sinônimos.
lançamento direto de ofício ou ex ofício ou unilateral. Ó, vários nominhos para a questão de múltipla escolha, 149, a gente já estudou. Lançamento misto ou por declaração é 147. Lançamento por homologação ou autolançamento 150. Na aula de decadência a gente passou também por ele. Tá? Então guarde quais são os 3 tipos de lançamento no Brasil. Pode decorar, de repente se não conseguir decorar todos os nominhos, pelo menos um, né, deles, embora os testes possam brincar aí com sinônimos, tem que tomar cuidado. Então lançamento direto, lançamento misto, lançamento por homologação. Quer olhar para mim? Quais são os 3 tipos de lançamento tributário no Brasil? Prova oral, né? Lançamento direto, excelência, lançamento misto, lançamento por homologação. Perfeito. Aí ele vai falar, me dê o conceito de cada um. Aí o slide salvando vidas, ó. Vamos aos conceitos. Lançamento direto, de ofício, ex ofício ou unilateral, é o lançamento por meio do qual o fisco, dispondo de todos os dados, realiza a cobrança do tributo ou multa, dispensando o auxílio. Só com aquela imagem lá, que eu vou fazer aquela correção, você já tira de letra. O que é lançamento direto? Só você lembrar, não tem auxílio do contribuinte. O fisco faz tudo sozinho. Ele já tem todas as informações, ele cobra. Professor, eu estou pensando no IPTU. Nossa, você pensou muito bem. Ele é o lançamento direto por excelência no Brasil. Aliás, é o teste de concurso. Qual é o lançamento direto por excelência no Brasil? Alternativa, IPTU. Ó. Mamão com açúcar, aveia, mel, leite condensado e coco ralado. Certo? Como é que você vai errar um negócio desse? IPTU, lançamento direto. Você recebe a notificação na tua casa. Já tem alíquota, já tem base de cálculo, já tem o valor que você tem que pagar. Ninguém precisa olhar a prefeitura. Não, olha, eu me mudei para essa cidade aqui, o fisco já sabe. Você não ocupou, né, um domicílio, você não está na propriedade de um bem imóvel, ele já tem alíquota e base de cálculo, ele já manda para você o que você deve de IPTU. Só que não é só o IPTU. Olha o que acontece. O próximo slide, que também é muito cobrado em concurso, eles querem saber a lista. E a lista dos lançamentos de ofício ou unilaterais é esta aí, ó. IPTU, lançamento de ofício por excelência. O IPVA, trouxe até aqui uma indicação do STJ para vocês, ó. Em 10 de agosto de 2016, o STJ evidenciou, abre aspas, que o IPVA é lançado de ofício no início de cada exercício. Aí, show de bola, não é? As taxas e as contribuições de melhoria. São os principais, tá? Se você conseguir decorar essa listinha aqui, você está bem na fita. Quais são os tributos de lançamento de ofício no Brasil? IPTU, IPVA, taxa de contribuição de melhoria. Vai se dar muito bem nas provas. IPTU, IPVA, taxa de contribuição de melhoria. É claro que eu poderia colocar aqui umas contribuições, como eu coloco no meu livro, a COSIP, dá para colocar também, mas pela ideia dos outros você acertaria. Mas esses são os mais famosos, que caem mais em concurso. IPTU, IPVA, taxa de contribuição de melhoria. Né? Eu já vi testes assim, eles deram um teste desse tamanho de uma taxa, aí você achava que eles iriam perguntar sobre taxa. Não é um texto. E aí, no final, eles não quiseram saber nada do que você conhece sobre taxa. Já teve aula comigo, né? Só perguntaram assim, qual é o tipo de lançamento aí? Resposta, lançamento direto. Direto, se eu não me engano, foi uma questão da FGV, né? Para a prova da OAB. OAB, quem faz a prova é a FGV. Né? Muito bem, vocês vão enfrentar essa banca no futuro. Tá? Muito bem, então vamos que vamos. Lançamento misto ou por declaração. É o lançamento por meio do qual o fisco, em uma ação conjugada com o contribuinte declarante, o qual lhe fornece informações indispensáveis, realiza a cobrança do tributo e da multa. Assim, o auxílio do contribuinte, por meio da entrega de declaração ao fisco, vem suprir a deficiência de informação necessária à constituição do crédito tributário, não é? E aqui eu trago os impostos de lançamento misto. É o imposto de importação, né? Quando você vai importar um bem, você preenche uma declaração de importação, é o imposto de exportação, é o ITBI, eu diria que é o mais cobrado em concurso, o ITBI, né? É o ITCMD, vocês sabem muito bem, abrindo aqui a imagem, olhando para mim. Para esse tipo de imposto, nós temos que informar no cartório, né, o patrimônio, não é, que está sendo transmitido, né, inter vivos, ou patrimônio que está sendo transmitido causa mortes, você informa. E a partir dessa informação é cobrado o tributo. Então, o Estado, né, ITCMD é estadual, o município, ITBI é municipal, eles não têm como cobrar os impostos se você não
declarar o valor dos bens. Por isso que tem aquelas sonegações famosas, ó, vou passar o apartamento por valor menor, não é? É a sonegação, aqui, ó, você está vendo a sonegação, que isso não é nada patriótico, né? Então devemos sempre ficar atentos, né? Patriotismo, as pessoas costumam falar muito de patriotismo, pensam que patriotismo, né, é anti-sonegação. Então, não pode sonegar tributo para falar de patriotismo. Então, temos que sempre ter essa visão, né? Ser patriota, verdadeiramente, é ter cidadania fiscal, é não ficar pensando em atalhos, pensando na chamada lei de Gerson, se dá bem, não é? A gente tem que entender as coisas. Então, se você já ouviu por aí, ó, vou passar o apartamento por valor menor, é porque justamente ele quer declarar um valor menor para pagar menos tributo. Lançamento por declaração. Tá aqui. Eu trouxe até 2 testes aqui, a letrinha ficou pequena, é que eu quis que coubessem ambos no slide. E você vai ver que as bancas tendem a associar o ITCMD a lançamento por declaração. Vamos ver? Ó. Tendem. Ó. Na seara de prova de concurso, todavia, a associação do ITCMD à modalidade de lançamento é um tanto cambiante, né? Oscilando entre as 3 modalidades. Nossa, professor, mas aí como que eu ficaria? Aí eu trago aqui algumas situações. Em 2014, foi considerada correta pela banca Cetro, né, que não é uma banca grande, né, para o cargo de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Fez um concurso grande, né, grande a banca Cetro. A seguinte assertiva, ó, o lançamento do ITCMD, esse imposto sobre doações, é feito em princípio por declaração. O contribuinte oferece ao fisco os elementos necessários ao respectivo cálculo. Ó, veja que legal, tá? De acordo com o que você aprendeu. Agora, note o item considerado errado lá em prova da Fundação Carlos Chagas para a PGE de Mato Grosso, ó, em 2016. Ó. O ITCMD de competência estadual tem lançamento apenas na modalidade por declaração. Professor, mas por que eu teria que considerar isso errado apenas? Porque você vai ver daqui a pouquinho que, fora essa dica que eu dei, que é oscilante, que é cambiante, o julgamento, que dá para a gente considerar, de repente, um lançamento direto para o ITCMD como qualquer outro tributo. Tá? Você vai ver isso daqui a pouquinho. Agora, o mais importante é você perceber que imposto de renda não é porque você entrega a declaração que o IR entra aqui, hein? Essa é a gafe que nós consideramos homérica, né? Em termos de extensão. Não pode. O imposto de renda você vai ver que ele entra no número 3. É a última modalidade que engloba quase todo mundo no Brasil. Vamos para ela agora. O que nós temos? Ó, nós temos aqui a retificação da declaração pelo declarante. Antes, então, deixe-me só falar esse detalhe. Ó. O 147, parágrafo 1º, mostra que é possível. Vamos ler o artigo. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante quando vise a reduzir ou a excluir o tributo, só sendo admissível isso mediante comprovação do erro e antes de notificado o lançamento. Então, o que acontece? Quando você declara um tributo, mas ainda não teve a cobrança, e você se arrepende, né, da sua conduta, falando, puxa vida, eu acho que o que eu fiz não está certo. Você pode, né, buscar essa revisibilidade desse lançamento com o objetivo de reduzir ou extinguir o tributo? Bom, só vai poder isso se ainda não tiver havido a notificação do lançamento. Porque se tiver havido, entra nas 3 situações. Então veja aqui o que está escrito abaixo. Ó. Nessa medida, a retificação de uma declaração por iniciativa do próprio declarante, visando a reduzir ou excluir tributos, só será admissível obedecendo a 2 condições. Primeira, mediante comprovação do erro em que se funde. Segunda, antes de notificado o lançamento. Né? Porque depois que foi notificado, você quer reduzir o tributo? Contrate o advogado, vai impugnar. É assim que funciona. O próprio contribuinte pode também impugnar, mas geralmente nós que impugnamos. Tá? Agora, você consegue reduzir o tributo antes da notificação? Claro, é a revisibilidade absoluta. Então, 147, parágrafo 1º, ele bate numa tecla que nós já sabíamos. Tá? Agora, o que nós temos? Mais um pouquinho, ó. Depreende-se do acima exposto que o ônus da comprovação do erro do próprio contribuinte, além disso, havendo a notificação do lançamento, será fulminado o direito à retificação. Claro, aí entram as 3 modalidades. Nesse caso, o que sobra ao interessado é a possibilidade de revisão no âmbito da revisibilidade do lançamento, conforme as possibilidades lá dos 3 incisos, do 145. Perfeito?
Agora, o último, que é o mais importante do Brasil, lançamento por homologação ou autolançamento. Veja, aqui a ajuda é total do contribuinte. Ó. É o lançamento por meio do qual o fisco, diante do auxílio ostensivo do contribuinte, apenas homologa o procedimento de cobrança. Então, o auxílio ostensivo se caracteriza pelas ações de verificar a alíquota e base de cálculo, calcular o tributo, preencher a guia, efetuar o pagamento. Quem que faz isso? O contribuinte. Desse modo, o procedimento homologatório, expresso ou tácito, serve para conferir a exatidão do procedimento. Aliás, se constar a inexatidão ou falta de tributo, poderá o fisco cobrar, por meio de lançamento de ofício, né, a diferença, é o inciso 5º do 149. Então, o que é o lançamento por homologação, meus queridos? É quase todo mundo no Brasil, tudo que você pensou aí, é lançamento por homologação. Menos um IPTU, menos um IPVA, menos uma taxa, uma contribuição de melhoria. Aqueles lançamentos ali intermediários do lançamento misto, a gente sempre vai com cautela, mas para a tua vida de concurso é assim, tirou aqueles de lançamento direto, tudo é lançado por homologação. É assim, por exemplo, que a gente usa na prática, no dia a dia. Tudo que não for direto, tudo que não for IPTU, IPVA, taxa de contribuição de melhoria é lançado por homologação. E o que é lançamento por homologação? Atuação ostensiva do contribuinte. Ele calcula o tributo, verifica a base de cálculo, a alíquota, preenche a guia e paga. Paga. É assim que funciona com o ICMS, imposto de renda, com tudo. E o fisco tem um prazo para homologar, um prazo decadencial. Você já teve aula de decadência, aprendeu a fazer conta comigo, né? E sobre o conceito, veja que interessante que aconteceu. O nosso conceito de lançamento por homologação, previsto no Manual de Tributário, honrosamente foi reproduzido ipsis literis em assertiva considerada correta em prova realizada pela FUNCAB para o cargo de auditor fiscal da Bahia em 2014. Uma honra para nós, né? Porque eles reproduziram na questão o nosso conceito. Vamos ver o que é lançamento? Você já leu, né? Mas vamos ver o que é lançamento por homologação, a nosso modesto pensar. É aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo antes de qualquer providência da administração, com base em montante que ele próprio mensura. O texto refere-se ao lançamento por homologação. Está no nosso livro e a banca nos prestigiou com esse pedido. No âmbito da conferência a ser perpetrada pela administração, pode ela se dar de modo expresso, conforme previsão na parte final do caput do 150, ou de modo tácito, né, consoante o disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo. Antes de ler a questão, olhe para mim. Quando nós pagamos um ICMS, o fisco não sabe se nós somos sonegadores ou não. Ele vai ter o prazo de 5 anos a contar do fato gerador, decadência do 150, parágrafo 4º, lá na aula, você teve comigo, para verificar se nós somos sonegadores ou não. Certo? 5 anos. Se ele não vem até mim, homologação tácita. Ainda que eu tenha pago menos, o meu menos extingue o crédito. Agora, se ele me pega, homologação expressa, ele confere, verifica se eu paguei menos e cobra a diferença. Você vai calcular a decadência no 150, parágrafo 4º. Show? Beleza? Então, veja, tem homologação tácita, tem homologação expressa. A expressa é quando o fisco vem. A tácita é se ele não vem. Você acha que o fisco pega todo mundo do Brasil? Um país continental? Tem um monte de gente que não é fiscalizado e que sonegou e se deu bem. Embora hoje, como o controle é tudo eletrônico, nós temos um dos fiscos mais poderosos do planeta em termos de avanços eletrônicos. É muito difícil sonegar. Eu falo para os meus clientes aqui nessa mesa. Esqueça. Você acha que você vai se dar bem? Quem se dá bem sempre é o fisco. Esqueça. Tá? Nós vamos fazer você não se dar tão mal. Você precisa me contratar para eu te dar essa possibilidade. Ah, mas o fisco é que se dá bem. Não fica querendo se dar bem, não. É assim que é o meu discurso aqui no escritório. Porque o fisco pega tudo, eletronicamente. Mas há casos em que passa, obviamente. E aí, passou a homologação tácita, o contribuinte se dá bem. Então veja o teste que eu trouxe. Vamos ver a banca. FCC, prova da magistratura TJ de Santa Catarina 2017. A frase está errada. Vamos ver? O lançamento por homologação não admite homologação tácita. Imagina, que fácil. Claro que admite a tácita e a expressa. Vamos adiante. E se houver a imprecisão no pagamento, ou seja, o camarada pagou menos, você já sabe, teve aula de decadência, ó. A não homologação do lançamento resolve, desfaz os efeitos do ato, ou seja, provoca a extinção do crédito, você sabe. A não homologação, né? Entretanto, se houver a imprecisão no pagamento e este for conferido, gerando a não homologação, a extinção do crédito será desfeita, resolvida, hipótese em que a autoridade administrativa pode cobrar a diferença com base no inciso 5º do 149. O que eu estou querendo dizer?
Se o fisco não vem, o contribuinte se dá bem. Mas se o fisco veio e percebeu que você pagou menos, pau, lançamento de ofício, artigo 149, inciso 5º. Professor, mas o senhor acabou de falar que o ICMS é lançamento por homologação. Então agora se prepare, vamos lá. O camarada pagou menos ICMS do que tinha que pagar. Beleza? O fisco veio, conferiu a homologação expressa, percebeu a diferença e cobrou. Na hora que ele cobra aqui, essa cobrança aqui é lançamento de ofício. Mas o ICMS começou como um lançamento por homologação. Lógico, porque o contribuinte declarou, pagou. Então é possível que se comece de um jeito e termine por outro? Claro. Então qual é a conclusão a que chegamos, inteligentíssima para você? O lançamento de ofício, que é essa cobrança, ele não vale só para aqueles nominhos IPTU, IPVA, taxa e contribuição de melhoria. Lançamento de ofício é exatamente a possibilidade de o fisco vir e cobrar um resíduo ou cobrar a totalidade se um contribuinte não tiver pago. Então, concurso público já fez teste muito inteligente. O lançamento de ofício pode estar associado a qualquer modalidade de tributo? A qualquer modalidade de tributo. Essa é a questão. Até mesmo um lançamento por homologação. Até mesmo. Por quê? Se o camarada não pagar um ICMS ou não pagar um imposto de renda, aí o concurso vem e fala, o fiscal foi e lavrou o auto. Qual é o tipo de lançamento? Resposta, lançamento de ofício. Você não vai colocar lançamento por homologação. Porque ele nasceu como lançamento por homologação, mas terminou como uma cobrança, que é o lançamento de ofício. Eu trouxe isso para vocês numa questão, mas eu explico ainda um pouco. Ó. De fato, caso o pagamento antecipado seja menor que o devido, será efetuado o quê? Um lançamento de ofício da diferença, levando-se em consideração o valor já recolhido. Nesse ínterim, será aplicado o percentual de multa incidente sobre o saldo. Né? Sendo assim, o lançamento de ofício acaba servindo agora, ó que beleza, respeitadas as particularidades para qualquer tipo de tributo, quer seja lançado por homologação ou por declaração, e a recíproca não será verdadeira. Por quê? Porque nunca o IPTU será lançado por homologação. Anote o teste a seguir, né? Então isso aqui é muito chique, numa prova oral. Me fale o lançamento tipo de lançamento do IPTU. Você vai falar lançamento direto ou de ofício. Me fale o tipo de lançamento do ICMS. Lançamento por homologação, excelência. Aí ele vai falar, mas o ICMS também não pode ser lançado de ofício? Aí só os melhores sobrevivem? Só os melhores. Você vai falar, claro que pode. Me conte a história. Aí você fala, pois não, excelência, se o fulano sonegar o tributo, o fiscal chegar à empresa e lavrar um auto de infração de ICMS, isso aqui é lançamento de ofício. Tá? E o teste que eu trago agora reproduz essa história. Olha lá. A assertiva foi considerada correta em prova da FGV, delegado de polícia do Amazonas. Olha que legal, 2022. Vamos lá. Vestuário Limitada, atuante no comércio varejista de roupas, sonegou o ICMS, omitindo dolosamente do fisco as operações, com o fim de evitar o pagamento de tributo. Diante desse cenário, o fisco estadual, a fim de poder cobrar administrativamente tais valores, terá necessariamente de realizar o quê? Lançamento de ofício. E quem não captou essa mensagem, não, ICMS é lançado por homologação. Nota 0, que é lançamento de ofício, tá? Professora, mais alguma coisa? Sim, vamos ver, ó. O lançamento por homologação está presente na maior parte dos tributos, representando o maior volume de arrecadação entre os tipos de lançamento. Aqui, a lista é quase todo mundo que você imaginar é lançado por homologação. ICMS, ISS, IPI, Imposto de Renda, PIS, COFINS, tá legal? É nesse sentido que o fisco, diante da ausência... Ah, tá, aqui eu vou tirar esse slide, que é a repetição do que eu havia trazido da questão, ó. Já lemos a questão lá do Amazonas. E agora o último tópico, a técnica do arbitramento. Artigo 148 do CTN trata da hipótese de arbitramento, ou fiscalização indireta ou aferição indireta, significando a adoção por parte da autoridade lançadora de sistemática determinante do tributo ou de sua base de cálculo que dependa de aferição do valor ou do preço de bens, de serviços, de direitos ou de certos atos jurídicos. Observe o dispositivo legal, que está aí o 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tem em consideração o valor ou preço de bens, direito, serviço ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações
ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo, ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação ou avaliação contraditória. O que é isso daqui? Muito bem, o fiscal chegou à empresa, pediu notas fiscais, pediu declarações. Nota fiscal fria, documentos inidôneos, o fisco pode afastar aqueles documentos se lavraram auto-infração ou ele estará impedido de cobrar? Mas o que é isso? Só porque o cara é criminoso, nota fiscal fria, só porque ele não tem documentação idônea, o fisco não vai cobrar? Claro que vai cobrar. Eu lhes apresento o arbitramento. Ele arbitra o valor, ou seja, ele afere, ele faz uma suposição e lavra um auto de infração. Professor, mas o arbitramento, então, é um tipo de lançamento? Não. Lançamentos são os 3. Isso aqui é uma técnica e cai bastante em concurso. Então vamos ver, tem-se entendido de modo majoritário na doutrina que o arbitramento não é uma quarta espécie de lançamento, mas apenas um critério, uma técnica substitutiva, né, uma técnica de tributação indiciária. Indiciária, muito bonito isso aí. Sua utilização, adequada às circunstâncias extremadas e excepcionais, será baseada em indícios tendentes à consecução do preciso valor da base de cálculo do gravame. É bom salientar que a sistemática existe para se chegar ao valor arbitrado, não ao valor arbitrário. Este indica excesso, exagero. Aquele, aferição, identificação. O primeiro avoca o bom senso, o segundo afasta-o. O primeiro é ato extremado, o segundo indevido. O que eu estou querendo dizer? Quando o cliente me procura aqui no escritório, fala, doutor, eu fui alvo de um auto de infração pela via do arbitramento. Eu vou analisar para ver se o arbitramento foi arbitrário. Ou seja, se o meu cliente apresentou documentação idônea, não tinha crime, o fiscal afastou a documentação e arbitrou, consequentemente cobrou muito mais do que era para cobrar, eu vou derrubar esse arbitramento. Porque o arbitramento não pode ser arbitrário, só para situações extremadas. Basicamente, quais são? Inidoneidade documental e ausência documental. Tá bem? E aí fechamos a nossa aula. Olha só que legal que foi, uma aula gigante, né? Mais de 80 slides, peço desculpas que eu passei o tempo, mas não tive como, e vencemos então a matéria lançamento, tá bem? Você, querendo material de apoio, não é? Faça contato comigo, muitos já fizeram, quem está chegando hoje pode mandar o e-mail material@professorsabag, diga se vocês estão gostando do curso, é muito importante para nós essa interação, porque aqui é unilateral, né? Eu imagino todos vocês aí, mas não tenho aquilo que a gente tem numa aula presencial. Então, se comuniquem comigo, sempre é bom saber se estamos na mesma energia, e desejo tudo de bom para vocês, muitas felicidades, tem aí o nosso manual, nos veremos na próxima aula, rumo a 100% do conteúdo de tributário para o seu concurso, tá bem? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.